Olá pessoal, meu nome é Patrícia, sou professora de matemática de vocês. Então hoje eu vou fazer um resuminho aqui de distância entre dois pontos. Vou dar uma explicadinha no conteúdo e depois vou fazer alguns exercícios que vocês tiveram dúvidas, que alguns alunos me mandaram por WhatsApp. Bom, distância entre dois pontos. Aqui nós temos um ponto A no gráfico cartesiano, aqui nós temos um ponto B. O que eu quero descobrir é qual é a distância de A até B. Percebam uma coisa, se eu tiver em linha reta, o número 2 e o número 5. Qual é a distância do 2 até o 5? Ah, quanto será que dá? Bom, 3. Como é que eu sei que essa distância aqui, de um ponto até o outro, deu 3? Basta eu fazer 5 menos 2, que é igual a 3. Se eu tiver ele nessa posição aqui também, ó. Bom, a distância do 1 até o 6, quanto que dá? Se vocês prestarem atenção, né, vai dar 5. Como essa distância aqui deu 5, eu sei que eu fiz 6 menos 1. Depois de pensar um pouquinho sobre isso, aí se eu tenho aqui, ó, essa distância eu não sei quanto que ela dá, porque eu não tenho os pontinhos aqui fixados. Mas tem o nosso amiguinho, Pitágoras, que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, que vai nos ajudar a desenvolver esse probleminha. Olhem para vocês verem aqui, ó. Se eu ligar aqui, é como se aqui eu tivesse um pontinho C, tá? Quanto vale a distância do A até o C? Eu sei que vai ser esse valor menos esse, ou seja, XB menos o valor do XA. E se eu quiser esse tamanho aqui, ó, a distância do B até o C, vai ser YB menos YA. Quando a gente olha aqui, nós temos um triângulo, que nós podemos colocar a fórmula do Pitágoras aqui, ó. Esse vermelho será a distância do A até o B, e eu vou querer descobrir ele. Então, o que eu vou fazer? O teorema de Pitágoras diz que a gente pega a hipotenusa, que é a parte vermelha, ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Nesse caso, um cateto é o XB menos o XA, e o outro cateto YB menos YA. Tudo ao quadrado. Vou apagar aqui para sobrar mais espaço para a gente. Depois que a gente faz isso, basta extrair a raiz do que está ali. Então, a distância do A até o B vai ser a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então, a partir daqui, nós conseguimos essa fórmula, que vai ser a que nós vamos utilizar nos exercícios de distância, tá? Se vocês quiserem aplicar o teorema de Pitágoras em cada caso para descobrir a distância, não tem problema. Só que essa formulazinha nos facilita que a gente faz direto. Então, primeiro vamos fazer um exercício bem simplesinho, tá? Dos que eu deixei para vocês. Vou fazer com vocês o exercício 1 da atividade da folhinha, que diz assim, ó. Dados os pontos A, o ponto A tem coordenadas 4 e 6, e o ponto B, 3 e 1. O exercício é, calcule a distância entre eles. Pessoal, se vocês quiserem montar no gráfico quem é o ponto A, quem é o ponto B, fazer o teorema de Pitágoras, sem problema, tá? Mas eu vou fazer utilizando a nossa fórmula para ser mais rapidinho. Então, olhem comigo aqui. Quem é o X do ponto A nesse caso? Lembrem que um ponto é sempre dado por X e Y, tá? Então, aqui eu tenho o ponto A, esse aqui é o X do ponto A, esse aqui o Y do ponto A, o X do ponto B e o Y do ponto B. Basta a gente, então, aplicar a fórmula da distância, ó. Distância do ponto A até o B vai ser X do B menos X do A ao quadrado mais Y do B menos Y do A ao quadrado. Então, a distância do A até o B vai ficar x do ponto B, que é 3, menos o x do ponto A, 4, mais o y do ponto B, 1, menos o y do ponto A, 6, ao quadrado. Distância do A ao B, 3 menos 4, menos 1 ao quadrado, mais 1 menos 6, menos 5 ao quadradrado. Pessoal, lembra que qualquer número elevado ao quadrado, né, a um expoente positivo, ele vai ficar positivo. O expoente par, ele fica positivo. Menos 1 ao quadrado, 1.
mais menos 5 ao quadrado, mais 25. Essa resposta aqui vai dar igual raiz de 26. Sempre que der para fatorar, para decompor o número, a gente faz. Só que 26 dividido por 2 é 13, que é um número primo, que dá 13 por 13, que dá 1. Então, a resposta é a raiz de 26, certo? Então, o primeiro exercício da atividade a gente já fez. Como comentei com vocês, alguns me perguntaram algumas dúvidas, tá? E eu marquei aqui alguns exercícios que o pessoal me pediu. Por exemplo, o 3, o 4, eles são da mesma forma de fazer, ó. O 3 pede para calcular o perímetro do triângulo ABC, sabendo os pontos. E dá o ponto A, B e C. O 4 pede para demonstrar que o triângulo de vértices tais é isósceles e calcular o seu perímetro. Então, eu vou fazer com vocês o 4, tá? Porque ele é exatamente como o 3, só que só pede para demonstrar que o triângulo é isósceles. Então, na verdade, a gente vai calcular o tamanho dele e vai ver se os lados são iguais, se os lados são diferentes, para nós podermos demonstrar se ele é isósceles, tá? Então, o exercício 4. Demonstre que o triângulo de vértices A, 8 e 2, B, 3 e 7 e C, 2 e 1 é isósceles. Quando que um triângulo vai ser isósceles? Quando ele tiver dois lados iguais e um diferente. Então, se nessas medidas que nós calcularmos agora acontecer isso, vocês vão ver que ele é isósceles. Então, olhem comigo, a gente tem um triângulo, tá? Vamos imaginar o nosso triângulo aqui, ó. A, B e C, tá? Mas ele é um triângulo que tá lá no gráfico, certo? Vai ser montadinho assim. Como é que eu vou saber, então, o que ele é, se ele é isósceles, se não é? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu preciso saber quanto vale essa medida. Sempre que eu precisar de tamanho, medida, é a fórmula da distância. Eu preciso saber essa, essa e essa. Como é que eu vou calcular? Para saber esse aqui, ó, basta eu fazer a distância do A até o B. Para saber esse tamanho, a distância do B até o C. E para saber esse tamanhozinho, a distância do A até o C. Então, vamos lá. Distância de AB. Terei XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Pessoal, não importa fazer XA menos XB, XB menos XA, tá? Qual dos pontos vocês vão usar? Porque ele está ao quadrado. Então, tanto faz somar 8 menos 3 ou 3 menos 8, que ambos vão dar 25, tá? 8 menos 3, 5. 5 ao quadrado, 25. 3 menos 8 menos 5, menos 5 ao quadrado, 25. Então, não importa a ordem, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Distância do A até o B. XB, 3, menos XA, 8 ao quadrado. YB, 7, menos YA, 2 ao quadrado. A distância vai ficar, vou fazer direto agora aqui, ó. 3 menos 8 dá menos 5. Menos 5 vezes menos 5, mais 25. Não esqueçam que como está ao quadrado, ele fica positivo. 7 menos 2, 5. 5 vezes 5, 25. Essa distância vai dar a raiz de 50. Será que dá para decompor a raiz de 50? Olhem só. 50. Divide por 2, que dá 25. Próximo número 5, dá 5, que dá por 5, que dá 1. Perceba que a gente ficou com dois números 5, que vai dar para a gente tirar da raiz, ó. 2 vezes 5 ao quadrado. Corta, né? Que ele sai ali. Vai ficar 5 raiz de 2. Então, a distância do A até o B, 5 raiz de 2. Vamos fazer agora a distância do B até o C? Vamos fazer XC menos XB ao quadrado, mais YC menos YB ao quadrado. Distância de BC. X do C, ó, 2, menos o X do B, 3, mais Y do C, 1, menos Y do B, 7. Tudo ao quadrado. Distância do B até o C. 2 menos 3, menos 1. Sempre vai ficar positivo, certo? Menos 1 vezes menos 1, mais 1. 1 menos 7, menos 6. Menos 6 vezes menos 6, mais 36. Esse resultado vai nos dar a raiz de 37. Bom, raiz de 37 não dá para decompor, fica assim mesmo.
Então, o que a gente já descobriu? Que esse tamanhozinho aqui é 5 raiz de 2. A do B até o C é raiz de 37. E agora eu preciso descobrir a de A até C, certo? Vamos lá, então? XC menos XA ao quadrado mais y do C menos y do A ao quadrado. Distância do A até o C. X do C, 2, menos o x do A, que é 8, mais y do C, 1, menos o y do A, que é 2. Distância de A a C. 2 menos 8, menos 6. Menos 6 vezes menos 6, mais 36. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Distância de A a C, raiz de 37. Olhem para vocês verem. Pude provar, então, que esse triângulo ele é isósceles. Como que ele é isósceles? Bom, ele tem dois lados exatamente iguais e um com medida diferente. Então, ele é isósceles, tá? Aí vocês podem colocar aqui, ó, dois lados iguais, duas medidas iguais, uma diferente, tá? Aí, só para ficar justificado aqui que vocês entenderam por que ele é isósceles, certo? Depois, eu pedia também para vocês calcularem o perímetro. O que é perímetro? Soma de todos os lados. Como é que eu calculo o perímetro aqui, então, que eu vou chamar de P? Seria 5 raiz de 2, mais raiz de 37, mais raiz de 37. Nós só podemos juntar as raízes e somar quando elas forem iguais, certo? Raiz de 2 é diferente de raiz de 37. Então, ele vai continuar como sendo 5 raiz de 2. Quantas raízes de 37 nós temos? Uma raiz de 37 mais uma raiz de 37, 2 raízes de 37. Aqui, então, está a resposta do perímetro, certo, pessoal? Não estamos na sala de aula, né? Então, não tem como eu perguntar, todo mundo entendeu? Mas, caso vocês ficarem com alguma dúvida, é só me chamar no WhatsApp, tá? Que eu dou uma explicadinha depois para vocês novamente. Então, esse foi mais um dos exercícios que o pessoal tinha me pedido para resolver. Agora, eu vou fazer com vocês um outro aqui, tá? Que também foi um dos que foram pedidos, da atividade 1, que foi o exercício número 5, tá? Determine a abscissa do ponto P. Ó, nós temos o ponto P, que é chamado de x e 4, certo? Sabendo que o P é equidistante dos pontos. Então, P é equidistante, tá? Equidistante de quem? Dos pontos A, 1 e 6, e ponto B, 3 e 2. Então, olha só. Equidistante, professora, o que é isso, né? Equidistante é uma palavrinha que quer dizer mesma distância. Ou seja, eu tenho um ponto A, tenho um ponto B, em algum lugar lá no plano, e o ponto P ele é equidistante do A e do B, ou seja, ele tem exatamente a mesma distância. Esse tamanho aqui é exatamente esse mesmo tamanho aqui, tá? Essas medidas são exatamente iguais. Tá, e aí, o que eu faço? Se a gente está falando em distância, equidistante, nós vamos fazer a fórmula da distância. Eu sei que a distância do A até o P é a mesma do P até o B. Então, vamos escrever isso? Ele tem o mesmo tamanho. Como vocês vão escrever? Ah, eu quero escrever distância de P a A, distância de P a B, distância de AP, não faz diferença, tá? Porque ele vai ficar quadrado. Então, eu vou escrever aqui, ó. Eu sei que a distância do ponto A até o ponto P é exatamente a mesma distância do B até o ponto P, certo? Por que eu escrevi isso de igualdade? Por causa dessa palavrinha aqui, ó, equidistante, certo? Então, vou aplicar aqui, então, as fórmulas de distância pra gente ver o que vai acontecer. X do P menos x do A ao quadrado, mais y do P menos y do A ao quadrado é igual aqui, essa distância. Então, aqui, ó, x do P menos x do B ao quadrado, mais y do P menos y do B ao quadrado, certo? Só copiar os pontos agora, então. XP menos XA. Quem é o x do ponto P, pessoal? É x. X do ponto A, 1. Y do ponto P, 4. Y do ponto A, 6.
x do ponto P novamente aqui, x do ponto B, 3, y do ponto P, 4 e y do ponto B, 2, certo? Olhem só, eu tenho duas raízes, tá? Eu posso pegar e fazer coisas iguais no lado do sinal de igual. Por exemplo, se eu elevar ao quadrado aqui, eu também elevo ao quadrado aqui. Por que fazer isso? Eu posso, ó, elas são exatamente iguais, coloquei um quadrado aqui, um quadrado ali. Por que que eu fiz? Para tirar essa raiz, ó, certo? Aí a gente corta a raiz, que fica mais fácil de resolver o exercício. Então a raiz sumiu. Agora eu vou fazer aqui, ó, x menos 1 ao quadrado. Pessoal, como alguns têm resistência em aplicar o produto notável, tá? Ai, professora, eu não lembro. Ó, quadrado do primeiro, olha o sinal, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ai, não gosto, tenho dificuldade. Bom, então vocês façam o seguinte, ó, aquela história do chuveirinho, x menos 1 vezes x menos 1. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, não tem problema, tá? Vou chegar no mesmo resultado. Vou aplicar o produto notável aqui então. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Sinal, menos. Esse vezes esse, mais o quadrado desse. Pronto. Essa parte aqui então que eu fiz, ó, saiu daqui do produto notável, certo? Agora eu vou fazer esse aqui. 4 menos 6, menos 2. Só que menos 2 ao quadrado fica mais 4. Seguindo então, mesmo esqueminha aqui, ó, produto notável de x menos 3. X ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Esse daqui, então, também saiu daqui. Mais 4 menos 2, 2, 2 ao quadrado, 4. Agora vamos resolver essa continha aqui, ó. X ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 1, 2x, mais 1, mais 4. É igual a x ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6x, mais 9, mais 4. Vamos passar os x para cá, né? Passar fica meio feio, né? Mas a gente vai pegar aqui, ó, esse x ao quadrado. Antes de fazer isso até, ó, olhem comigo. Esse x ao quadrado é positivo aqui. Esse x ao quadrado também é positivo aqui. Se eu trocar ele para cá, né? É como uma balança. Acrescento o menos x ao quadrado aqui e o menos x ao quadrado ali. Então, olhem que eles vão se cancelar, certo? Agora eu tenho aqui menos 2x. Menos 6x, então, mais 6x, igual 9 mais 4, 13, né? Aqui nós temos 1 mais 4, que é 5, do lado de cá, então, menos 5. Menos 2x com mais 6x é 4x, 13 menos 5, 8. X igual a 8 divididos por 4, x igual a 2. O que nós estávamos procurando desde o início? Calcule a abscissa, né? Seria o ponto x aqui. Do ponto P. Então, a gente descobriu que ela vale 2. Então, o nosso ponto ficou 2 e 4, certo? Esse foi mais um dos exercícios, então, que foi me pedido para realizar. O último que me mandaram como dúvida, tá? Vou fazer aqui com vocês, então. Seria um exercício 7. 7 aqui. Obtenha o valor de n, então eu quero saber o valor de n, para que a distância entre os pontos A, 1 e menos 2, e ponto B, n e menos 2, seja 5. Olha só, nesse caso eu estou dizendo qual é a distância. E quero saber qual é a coordenada para que a distância entre os pontos dê 5. Novamente, né, vamos colocar aqui distância. Então, distância de A até B é igual a x do B menos x do A ao quadrado, mais y do B menos y do A ao quadrado. Quem é o x do B, pessoal? M. O x do A, 1. YB, menos 2. E YA, tem o menos aqui, ó, menos 2 também. Então, menos 2, certo? Ao quadrado. É igual a distância de AB. Quem é a distância de AB? 5. Novamente, como a gente fez aqui, ó, elevamos ao quadrado os dois lados, tá? Porque é uma igualdade, a gente pode. Pra gente extrair essa raiz aqui pra ficar mais fácil de trabalhar, tá?
m menos 1, produto notável de novo. M ao quadrado menos 2 vezes m vezes 1 mais 1 ao quadrado. Menos com menos, mais. Menos 2 mais 2, zerou. Igual a 5 ao quadrado, que é 25. Vou ficar com m ao quadrado menos 2m mais 1 igual a 25. Olhem só, o que nos apareceu aqui? Uma equação de segundo grau, que nós vamos resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Vamos igualar a zero aqui, ó. Então, vamos ficar com m quadrado menos 2m mais 1 menos 25 igual a zero. M ao quadrado menos 2m menos 24 igual a zero, certo? Tenho aqui a igual a 1, b menos 2 e c menos 24, certo? Vamos aplicar aqui então, ó. M igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, divididos por 2a. M igual a menos b, então menos 2, mais ou menos o delta. Vamos calcular aqui a raiz dele, b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, vamos ter menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 24. Vai ser menos 2 ao quadrado, 4 positivo. 4 vezes 24, 96, né? Menos com menos, mais. Então, o delta vai ser 100. Mais ou menos a raiz de 100, divididos por 2 vezes 1. Menos com menos, mais. 2 mais ou menos raiz de 100, 10, divididos por 2. Então, temos m'. Quem é o m'? 2 mais 10 sobre 2, que vai dar 12 por 2, que é 6, certo? M, duas linhas. 2 menos 10 divididos por 2, que vai dar menos 8 por 2, menos 4. Encontramos, então, como resultado para o nosso M, que ele tem um valor de menos 4 e 6. Certo, pessoal? Então, assim, ó, esses foram alguns dos exercícios que o pessoal me pediu por WhatsApp para resolver. Então, vocês têm uma listinha, né, com 7 exercícios para vocês fazerem, praticarem e me enviarem, combinado? Até a próxima. Tchau, tchau!